Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender como aprender mais de 100 palavras em inglês todos os dias. Então, hoje nós vamos entrar em um conteúdo de grande valor. Eu peço a todos que deixem seu like se você gosta dos conteúdos aqui do canal e vamos para o nosso conteúdo. Bom, o motivo dessa aula é muito simples. Muitas pessoas aprendem palavras novas, mas acabam esquecendo com muita frequência. Isso é porque eles não buscam saber uma aplicação prática da palavra do dia a dia, seja algum significado relevante ou que a pessoa realmente aplique isso no dia a dia e que possa fazer parte do seu vocabulário dentro do inglês. Então, hoje eu vou mostrar estratégias para você conseguir buscar sentido e significado para as palavras e nunca mais esquecer. Toda vez que você aprender uma palavra, você nunca mais vai esquecer e vai estar no seu acervo de vocabulário para que você possa utilizar em qualquer momento da conversação do inglês ou pelo menos ler e conseguir entender o que está escrito. Bom, para a nossa primeira estratégia, nós temos que aprender palavra e suas diversas formas. Como assim? Uma palavra pode ter várias derivações. Você pode pegar uma palavra e ela tem uma flexão no ing. E aqui embaixo eu trouxe um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos a palavra read, que no caso poderia ser um verbo, como também um adjetivo. O verbo, nós sabemos que o read é ler, e o adjetivo pode muito bem ser a palavra lido, por exemplo. E aqui nós temos ele flexionado no ing, que no caso poderia ser lendo, a pessoa está lendo. Nós temos aqui a flexão do verbo, quando uma pessoa está lendo, ela está lendo um livro, está lendo um texto. Mas reading também pode ser um substantivo. Esse substantivo pode significar que você está treinando a sua leitura, entendeu? Então, a reading pode também significar a palavra, a expressão leitura. A leitura, o substantivo leitura, a palavra no substantivo leitura. Então, assim, toda vez que você for aprender uma palavra nova, você precisa aprender não só a palavra, mas também as suas diversas formas e as suas variações. Nós temos uma palavra aqui que no caso é o primitivo, que seria o read, mas também as outras derivações, o reading e assim por diante. Então, essa aqui é a nossa primeira estratégia. A nossa segunda estratégia, nós temos o seguinte: sempre que aprender uma palavra nova, coloque a palavra no Google e vai na parte de imagens. Por quê? Porque toda vez que você aprender uma palavra nova e colocar no Google Imagens, o Google vai fornecer imagens que vai fazer com que você entenda melhor o que a palavra significa de diversas formas diferentes. Por exemplo, às vezes uma palavra pode estar em lugares fora do convencional, por exemplo. E aqui eu trouxe aqui embaixo um exemplo. Por exemplo, aqui nós temos a palavra rock. Rock, nós temos aí vários exemplos. Por exemplo, o rock ele pode ser utilizado para sobrenome. Quem aí nunca assistiu aquele seriado Todo Mundo Odeia o Chris? Nós sabemos que o ator ele está se inspirando na vida do Chris Rock, um comediante estrangeiro. Então, ou seja, a palavra rock pode ser usada em sobrenomes. Rock também pode ser um mineral. Nós usamos a palavra rock para denominar a palavra pedra, rocha. Isso tudo no inglês. E nós temos o rock, o estilo musical rock. Então aqui assim, uma palavra pode ter diversos sentidos e pode ter diversos significados. Então, você colocando a palavra rock muitas vezes no Google Imagens pode fazer com que você tenha um leque maior para entender o que a mesma palavra pode significar em diversos momentos ou realidades diferentes. Como nós vimos aqui, o rock pode ser um sobrenome, pode estar denominando um mineral, que no caso seria a rocha, seria uma pedra, ou então o estilo musical, a palavra rock, o estilo musical rock. Então essa aqui é a nossa segunda estratégia. Estratégia número 3. Veja as palavras em inglês que mais se repetem no dia a dia. Por exemplo, o inglês está muito difundido em algumas palavras já são conhecidas no Brasil. Por exemplo, quem nunca já se viu falando uma palavra em inglês que é muito comum aqui no Brasil,
mas que é uma palavra em inglês. Por exemplo, aqui nós temos o notebook, hot dog, bike, design. Nós usamos bastante algumas dessas palavras aqui: hot dog, alimentação, notebook, que no caso seria uma ferramenta de trabalho, um computador portátil. Nós temos a bike, que se refere à bicicleta, design. Nós temos até cursos em faculdades assim. E essas palavras são ótimas para você usar no seu vocabulário, já que são muito comuns e muito recorrentes no dia a dia na realidade brasileira. Então, você pegar palavras que já estão na nossa realidade, já estão no cotidiano brasileiro, será muito mais fácil. Então, é bom que, para que você aprenda várias palavras diferentes, você pegue palavras fáceis, ou pelo menos que são bastante conhecidas, para você poder começar de maneira mais simples, mais fácil, e aprender com uma dificuldade menor e ir aprimorando e aumentando essa dificuldade com o passar do tempo. Agora nós vamos para a nossa próxima estratégia. Para a estratégia número 4, algumas palavras são parecidas com as do português. Como assim? Bom, são palavras para você aprender, pois possuem uma escrita e significados parecidos. Aqui nós temos exemplos, que no caso é object, que traduzido se refere a objeto, ou seja, aqui você pode perceber que as duas palavras são parecidas, gramaticalmente falando. Normal é igual à do português, que seria normal. Example, que no caso se traduzido seria exemplo. E claro, aqui outras palavras que são muito fáceis de você aprender, justamente por terem uma grafia parecida com a do português. Então, começar por essas palavras e as palavras que eu ensinei na estratégia anterior são palavras que você não vai ter problemas de gravar, porque já é uma palavra muito conhecida, você já tem contato com essas palavras. Então, você pegar palavras parecidas do inglês com o português para você treinar e colocar no seu leque de vocabulário, vai ser muito mais fácil para você aprender inglês. Mas claro, aqui eu trouxe alguns cuidados que você precisa ter. Tome cuidado com falsos cognatos. Acho que no caso seriam palavras parecidas, mas com significados completamente diferentes. Aqui embaixo eu trouxe alguns exemplos, que no caso seria a palavra legend. Muitas pessoas podem acabar confundindo com a tradução legenda, mas no caso a palavra legend significa que traduzido seria lenda. Quando você quer se referir a um ser mítico no inglês, você não fala, você fala a palavra legend, mas quando traduzido para o português, ele não significa legenda, e sim lenda. Aqui nós temos outro exemplo, que no caso seria a palavra lunch, que muitas pessoas podem achar que se refere a lanche traduzido para o português, mas na verdade lunch significa almoço. Então, tome cuidado com falsos cognatos, pois isso pode acabar atrapalhando o seu aprendizado. Ou seja, buscar palavras que têm uma grafia parecidas com a do português, ou às vezes até iguais, mas tome cuidado para saber que essas palavras têm o mesmo significado que as do português, e se atente aos falsos cognatos. Aqui nós temos na nossa estratégia 5, que no caso seria: muitas vezes palavras possuem um significado diferente em uma expressão. Por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para exemplificar o que eu estou falando. Nós temos a expressão long story short. O que significa essa expressão? Quer dizer que a pessoa quer resumir um assunto. Então, quando a pessoa quer falar a palavra, por exemplo, resumindo, muitas vezes o estrangeiro utiliza algumas expressões, e essa seria long story short, quer dizer, resumindo. Aí ele vai contar resumidamente a história, ou então o assunto que é bem grande. Claro, palavras comuns podem ter uma ideia diferente dentro de uma expressão, ou seja, aqui nós temos várias palavras. Long, que seria nós temos a palavra long, que seria longo, story, que seria a parte das histórias, e short, que seria algo curto. Então, assim, é uma mistura de várias palavras, mas dentro dessa expressão você consegue perceber que ele quer resumir um assunto.
Basicamente é isso. Ou seja, então pesquise expressões que usam palavras que tenham uso constante. E sempre veja que algumas palavras comuns podem ter uma ideia diferente quando colocados dentro de uma expressão. E pesquise expressões que tenham palavras muito comuns de uso constante. Por exemplo, aqui, ó, nós temos palavras comuns muito utilizadas. Então, sempre procure por essas expressões e veja qual é a ideia que essa expressão pode passar, por mais que tenha algumas palavras que tenham significados diferentes quando colocadas separadamente. E claro, pessoal, aqui nós chegamos ao final da nossa aula. Eu sempre indico o treinamento de inglês. Aqui, no caso, você vai aprender com uma nativa americana, vai aprender da gramática até a conversação e irá aprender para obter benefícios profissionais, para ganhar mais dinheiro, para se destacar no seu mercado de trabalho ou para se acabar colocando o seu currículo e ser um profissional destacado, ou para mesmo benefícios pessoais, para conseguir ler um outro idioma, consumir um livro em inglês. Então, são ótimos benefícios para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo ou no comentário fixado. Muito obrigado por você me assistir até aqui e até o próximo vídeo.